Muito bom, queridos. Bom dia, Damiana. Bom dia a todos. Vamos dar início, então, ao nosso encontro desse sábado. Vamos orar ao Senhor, pedir para que o Senhor, nosso Deus, nos abençoe em mais um encontro de nosso curso de teologia, curso básico de teologia, mas a gente tem tentado implementar um pouco daquilo que a gente vê no seminário teológico, tá? Então, não é tão básico assim, tá bom? Vamos, então, orar. O Josué, o irmão que já está aí preparado, o irmão pode orar e apresentar o nosso curso ao Senhor neste momento? Sim, pastor. Deus querido, nosso Pai eterno, louvado, exaltado o teu santo nome, papai. Deus santo, nós agradecemos primeiramente pelo fôlego de vida, pai, nessa manhã, pai. Dormimos bem, acordamos, porque o Senhor nos sustentou, pai. E aqui estamos reunidos, pai, para aprender um pouco mais da sua palavra. Que o Espírito Santo do Senhor, que habita em nós, capacita o teu servo, pastor Kenji, para nos transmitir o conhecimento, que nós também, Deus, somos capacitados para recebermos o ensinamento do Senhor, papai. Ó, Deus querido, eu te peço, Deus, pela situação que estamos vivendo, pai, está difícil, Deus. A pandemia, Deus, tem causado, Deus, sofrimentos no nosso meio. Nós confiamos no seu poder, confiamos que isso vai passar, pai, no seu tempo, de acordo com a sua vontade, pai. Abençoa todos que estão, pai, no leito do hospital, ou mesmo em casa, se tratando dessa doença, pai. Ficamos sabendo agora do Roger, filho do pastor João Carlos. Uma boa mão seja sobre ele, papai, visitando o filho do pastor, pai, aonde quer que ele esteja, pai. Deus, eu também te peço, pai, pela irmã Sônia, do pastor Galileu, que durante essa noite ela se sentiu mal, pai. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa tua serva, meu Deus. Teve a saúde um pouquinho abalada, Deus. Deus mas querido. Está cuidada. Que o Senhor esteja ali visitando a irmã Sônia e o pastor Galileu, pai. Em nome de Jesus. Fortalecendo a saúde da sua serva e de todos os demais, pai. Eu quero lembrar também da irmã Zenaide, que o Senhor coloque, pai, a sua mão sobre ela, Deus. Tenha misericórdia, pai. Tantos outros, pai. Pastor França, graças ao Senhor, tudo correu bem na cirurgia, pai. Agora, Obrigado. pai, cumprir a obra na vida do teu servo, pai. Abençoa-os demais, pai. São tantos os nomes, pai, que eu não consigo lembrar, mas o Senhor sabe, pai, a necessidade de cada um, pai. Nós colocamos diante do Senhor, que o Senhor tem o melhor para nós. Nós oramos, nós pedimos no nome poderoso do seu Filho, nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Muito bem. Então, vamos ao nosso assunto. Hoje, Pentateuco, slide de número 33, a partir do 33, tá, Daniel? Então, a partir do 33, Pentateuco é um termo grego que significa 5 livros. 5 livros. Isso no grego, mas no hebraico, os judeus chamam essa porção, né, de 5 livros de Torá, cujo sentido é instrução, tá? Então, nós vamos dar início a uma introdução agora aos 5 livros, né, do Pentateuco. É uma introdução, uma visão panorâmica de cada livro, onde nós apresentaremos a sua estrutura básica, né? Vamos trazer alguns destaques de cada livro, apenas como forma de termos um contato com o livro. É bom, inclusive, para quem não se deteve muito em estudar o livro, ou fez uma leitura muito, assim, geral, nós nos detemos um pouquinho, né, na introdução. Então, o próximo slide, Daniel, por favor. Aqui, então, nós vamos dar ter uma visão aqui desses 5 primeiros livros. A tradição tem como Moisés, o líder de Israel, que tirou Israel do Egito, como o autor desses 5 livros. Então, se é assim, esse livro deve ter, essa coleção deve ter sido escrita por volta do século XIV antes de Cristo, né?
essa datação ela é incerta, pode ser século XV ou XIV, é incerta, mas pelo menos tem 1.300 anos, desculpem, 1.300 anos antes de Cristo, e, portanto, tem mais de 3.000 anos de existência esses 5 livros, tá? Então, Gênesis vai tratar das origens de tudo, né? Até o Egito, né? Até a história do povo de Deus no Egito, né? Na terra de Gósen. Vocês vão se lembrar de José, ali trazendo seu pai e toda a sua família para o Egito, numa época boa, né? Depois nós temos o Êxodo, que trata da história, aí sim, do povo de Israel, do Egito até o Monte Sinai. Então, toda essa história do Egito até o Monte Sinai, da libertação, até eles estarem no Monte Sinai para receberem a lei. Depois nós temos o Levítico, que é o manual dos levitas. Esse manual foi entregue aos levitas, ao povo de Deus, ainda, né, no Monte Sinai, sob os pés do Monte Sinai, né? Depois nós temos o livro dos Números, ou de Números, que conta a história do Sinai, então, ou seja, eles partem agora do Monte Sinai e vão até a direção de Canaã, né? E aqui você tem uma trajetória de 40 anos, né, de peregrinação, e aí você tem o livro do Deuteronômio, né? Quando eles chegam ali às fronteiras, né, da Terra Prometida, e Moisés, então, prepara a nova geração que vai conquistar a Terra Prometida, falando sobre a lei, expondo sobre a lei pela segunda vez. Tá bom? Então, essa aqui é uma visão geral dos 5 livros, e vocês vão percebendo que é quase que um afunilamento, né? De Gênesis começa com a criação de todas as coisas, aí vai afunilando na história de Sete, né? Um dos descendentes de Adão, né? E começa o afunilamento no capítulo 12 com Abraão. De Abraão, então, em diante, nós vamos ter a história de Israel. Próximo slide, por favor. Aqui, então, nós temos a introdução ao livro de Gênesis, né? Segundo um estudioso chamado Leopold, né, que é doutor em divindade, ele enxergou essas 10 histórias, né, em Gênesis. Entendam-se histórias não como história de fadas ou uma lenda, nada disso. É história mesmo, de fato, né? É um registro, né? E ele identificou 10 histórias, então, no livro de Gênesis. Então, há uma introdução, que vocês sabem muito bem, né? Que é no capítulo 1 até o capítulo 2, versículo de número 3. Nós temos como que um sumário aí de toda a criação do mundo, tá? Um resumo, vamos assim dizendo, capítulo 1 até 2, 3, e aí então nós temos as 10 histórias, tá? Eu vou citar rapidamente primeiro. A primeira história, o céu e a terra, né? Capítulo 2, 4 a 4, 26, depois a gente vai descrever cada história aí, né? Depois a segunda história, os descendentes de Adão, capítulo 5, 1 a 6, 8. A terceira história, a história de Noé, de 6, 9 a 9, 29, incluindo aí o dilúvio também. A quarta história, os filhos de Noé, de 10, 1 a 11, 9, inclui a Torre de Babel, né? A quinta história, os descendentes de Sem, capítulo 11, de 10 a 26. A sexta história, a história de Abraão, capítulo 11, 27 a 25, 11, já é uma porção maior, vocês percebem, né? A sétima história, a história de Ismael, 25, 12 a 18. A oitava história, Isaac, também uma outra porção maior, né? 25, 19 a 35, 29. E a nona história, a história de Esaú, 36, de 1 a 43. E a décima história, a história de Jacó, de 37, 1 a 50, 26, também outra porção maior, incluindo aí, inclusive, a história de José. Então, vamos dar uma olhadinha em cada uma dessas porções,
né? A porção da introdução, nós já estudamos a doutrina da criação, tá? E já falamos para vocês que essa porção que separamos aí, ela funciona como um sumário, né? Como um resumo da criação, porque a partir do capítulo 2, versículo 4, você tem, por exemplo, novamente, a criação do homem e da mulher, né? Só que agora de uma forma mais detalhada. Então, antes, então, foi apenas um resumo. Então, lá no capítulo 1, versículo de número 27, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, né? Então, está bem resumido aqui. Aí, no capítulo 2, 4 e seguintes, você verificará que Deus separou lá o pó da terra, né? E soprou sobre os seus narizes, o fôlego da vida, e ali tem um mais detalhado. Então, por isso que nós entendemos que essa primeira porção é uma introdução ou um sumário da criação. Bom, na primeira história, que vai do capítulo 2, 4 a 4, 26, nós temos, então, essa explicação detalhada da criação, né, do capítulo 2, 4 até o versículo de número 25, né? Então, nós temos aí, nessa porção, a formação do Jardim do Éden, a criação da mulher, enfim, né? Depois nós temos a grande crise que vai existir a partir do momento que a queda, né? Capítulo 3, todo o capítulo 3, de 1, né, a 24, todo o capítulo 3 que nós já consideramos, que é a queda do homem e da mulher, né, quando cederam à tentação. Depois nós temos os primeiros acontecimentos, no capítulo 4, de 1 a 26. Então, nós temos aqui o relato dos filhos de Adão, né, Abel e Caim, né? Nós já vimos, já falamos sobre isso. Então, o primeiro homicídio, né? Nós temos aqui o primeiro homicídio. Depois nós temos a descrição da bem rápida. Não, pode voltar lá, voltar lá. 35. Slide, isso. Tá? Ainda estamos na segunda história, desculpa, na primeira história, capítulo 2, 4 a 4, 26, tá? Então, aí nós temos um pequeno relato da história de Caim, de seus descendentes, né? Ele teve Enoque, depois teve Irade, Meujael, Metusael, até chegar um tal de Lameque, no versículo 19 do capítulo 4, e esse Lameque foi o primeiro bígamo da história, e também aquele que vai agora assassinar de forma sem ter um motivo para assassinar, né? Agora o mal está banalizado, diz, porque eu matei um varão por me ferir e um mancebo por me pisar. Agora não existe mais aquele temor, né? Agora ele mata por qualquer motivo. E vai também falar sobre Sete, né? O descendente de Adão, que vai, segundo aqui o texto, versículo 25, tornou Adão a conhecer sua mulher, ela teve um filho, chamou o nome de Sete, porque, Sete no sentido de repouso, né? Porque, disse ela, Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor, né? Isso dá a ideia de que agora Deus não se manifestava de uma forma tão regular como fazia no Jardim do Éden. Era necessário invocá-lo. No capítulo 4, versículo 26, então, temos essa informação que começa-se, então, a invocar o nome do Senhor. Deixa eu ver aqui, só um pouquinho. Daniel, se você puder ver a dica do Renan,
ele está dando uma dica de apertando o F11, né? Você coloca toda a tela inteira, né? E pode ser passado pelas setas do teclado mesmo, tá? Então, dá uma experimentada no F11 aí. Nem sei se o meu tem F11. Tem, tá bom? Bom, obrigado, Renan. Então, segunda história. Agora, segunda história, nós temos a genealogia de Sete, né? Então, vamos descrever agora a segunda história, capítulo 5, de versículo 1 a 6, 8. Então, nós temos aqui uma série de nomes, né? E às vezes a gente acaba se cansando até de ler, né, os nomes, mas todos eles indicam, né, por exemplo, a longevidade, né, dos antigos. Muito provavelmente essa longevidade, né, por exemplo, vamos pegar um aqui, né, você sabe que tem o Metusalém, né, o maior, né, mas vamos dizer aqui, olha, por exemplo, Maalalel, né, versículo 17 do capítulo 5. Ele viveu 895 anos. Obrigado, Renan, obrigado, Daniel. Então, estamos na segunda história, né, capítulo 5. Então, no versículo 16, nós temos o 17, nós temos o Maalalel, 895 anos de vida. Como que alcançavam essa longevidade? Eram anos de verdade mesmo? Sim, eram anos de verdade mesmo. 365 dias, ano solar, ou 355 dias, ano lunar. Tanto um quanto o outro estão muito próximos, né? Então, nós temos aqui 895 anos de Maalalel, né? E isso se deu, segundo alguns, né? Porque Adão e Eva, comiam do fruto da árvore da vida, você sabe muito bem disso, que conferia a eles uma imortalidade, só que eles foram expulsos do jardim, mas os efeitos desse fruto permaneceram, né? Inclusive nas gerações, na sua descendência. Só que, obviamente, ao longo do tempo, esse poder, né, essa propriedade do fruto da vida, né, da árvore da vida, foi se perdendo, foi se diluindo, até chegar, então, ao ponto de nós vivermos o tempo que nós vivemos, né? Ainda, né, por exemplo, Moisés, por exemplo, ele vai morrer com 120 anos de idade, mas no seu Salmo de número 90, ele já vai dizer que 70 anos já é uma idade onde há cansaço, tá? Então, nós temos essa informação no capítulo de número 5. Nós temos, então, uma outra informação interessante, né? A respeito de Enoque, versículo de número 21. E viveu Enoque 65 anos e gerou Metusala, e andou Enoque com Deus depois que gerou a Metusala 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. Agora veja só, versículo 24. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Então nós temos aqui o relato do primeiro homem de Deus, que andou tanto com Deus, que foi tomado pelo Senhor. Então, nós temos aqui Enoque como sendo levado para o céu sem passar pela morte física. Então, só temos 2 homens bíblicos que passaram por essa situação, né? O próprio Enoque e o profeta Elias. Tá? Então, Enoque e Elias não experimentaram a morte física. Então, por isso que se acredita que as 2 testemunhas do Apocalipse, capítulo 11, quando estiver o caos aqui na terra, Deus enviará 2 testemunhas para proclamar, né, a justiça de Deus no meio da terra caótica. Essas 2 testemunhas serão
Enoque e Elias, porque eles não passaram pela morte, mas passarão pela morte física, porque serão mortos pelo anticristo na história do Apocalipse, tá bom? Muito bem, então nós temos aí toda a genealogia de Sete, né? Temos essa informação, a informação da genealogia também. No capítulo 6, porque essa história, né, vai de 5 a 6, 8, aí revela-se aqui, então, a multiplicação do mal, né, no capítulo de número 6, né? Já temos aí essa informação da multiplicação do mal, né? Versículo 1 do capítulo 6. Aconteceu que, como os homens se começaram a multiplicar sobre a face da terra, eles nasceram filhas, viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram famosas, e aí começa, né? Então, versículo 3. Então, disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porque os seus dias serão 120 anos. Aqui já começa a estabelecer o limite de vida, né, do ser humano, como nós vimos, tá? E também, versículo 5, viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então, aqui nós temos a multiplicação da raça humana, a multiplicação do mal, né? E Deus, então, começa a preparar o juízo sobre a terra. Qual é o juízo? O dilúvio, né? Então, nós entramos na terceira história, que é a história de Noé, que vai do versículo de número 9, 6, 9, né? Até 9, 29, né? No versículo 8, do 6, 8, diz assim, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor, né? Aí no versículo 9 começa a contar, então, a história de Noé, tá? Então, nós temos a história de Noé, toda a sua preparação, né, para o dilúvio, né? Ele vai construir a arca, vai abrigar todos os animais que Deus vai mandar para ele, todos os animais, né? Macho e fêmea, né? Ele vai colocar. E também nós temos uma informação aqui, no capítulo de número 7, que os animais também estarão sendo separados entre limpos e impuros, puros e impuros, né? Segundo a lei cerimonial dos judeus, versículo 2 do capítulo 7. De todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, macho e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e a sua fêmea, né? Então, era uma garantia de que os animais limpos se multiplicariam, né? Se reproduziriam, e apenas garantir a sobrevivência das espécies que não eram consideradas limpas. É a primeira informação que nós temos aqui, portanto, de animais limpos e impuros, puros e impuros, tá? E aí nós temos o dilúvio, que é todo o juízo de Deus sobre a terra. Não havia chuva na época, né? Você se lembra da descrição que temos no capítulo 2 de Gênesis, né? Capítulo 2, versículo 5. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Então, Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. Um vapor, então, como é que a terra era irrigada? Versículo de número 6. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Era assim, portanto, que a terra era regada. Quando Noé diz ao povo incrédulo que iria chover, ninguém vai acreditar, porque até a época de Noé não havia chuva, tá? Então, Deus abre as comportas dos céus, né? Então, as águas vão prevalecer sobre a terra, né? E aí vai matar todo o gênero humano, menos Noé e sua família. Então, essa história vai até o capítulo 9, 29, né? Quando, então, Noé, ele
tendo cessado o dilúvio, ele sai da arca, e aí recomeça, então, ou tem a humanidade tem uma nova chance, uma nova oportunidade a partir dos filhos de Noé, tá? Nós temos também uma informação aqui da maldição que recebe Canaã, né? Filho de Cão, um dos filhos de Noé. Então, Noé teve 3 filhos, Sem, Jafé e Cão, né? Canaã é filho de Cão. Então, se diz aqui que Noé, ele plantou uma vinha, bebeu até não poder mais, né? E aí, tendo se embebedado, ficou nu, né? E Cão e Canaã, Cão, o filho, e Canaã, o seu neto, né? Viram o pai, né, o patriarca, nu e ficaram ali zombando, né, da situação precária do pai. Sem Jafé, no entanto, reverentes, né, cobriram o pai, né, das suas vergonhas, né? E quando Noé voltou à sua lucidez, ele amaldiçoou, né, Canaã, e amaldiçoando Canaã, ele amaldiçoou também a Cão, tá? Nós temos essa informação. Nós temos também, a partir do capítulo 10, né? Agora a história dos filhos de Noé, do 10, 1 a 11, 9, né? Nós temos, então, a história dos filhos de Noé, para onde eles foram, para as regiões que eles foram, né? E aí nós temos a informação do início dos hebreus, né? Dos filhos de Sem, né? Versículo de número 22, do capítulo 10, os filhos de Sem são Elão e Assur, e Arpaxade, e Lude e Arã. E os filhos de Arã são Uz, U, e Jeter e Mas. E Arpaxade gerou a Selá, e Selá gerou a Éber. Então, a palavra hebreu, portanto, viria então desse patriarca aqui, Éber, tá? Capítulo 10, versículo de número 24, tá? Então, o nome hebreu é uma designação antiga dos judeus. Então, primeiro hebreu, né? Eles eram ainda chamados de hebreus até a época de Moisés, depois eles vão ser chamados de israelitas, né? E aí eles vão para a terra prometida, tal, e aí quando o reino é dividido entre norte e sul, o sul é chamado de reino de Judá, e por isso que eles são chamados de judeus, né, no reino do sul, né? É o reino do sul que vai sobreviver, né? E esse nome judeu vai ficar, então, marcado para indicar o povo de Israel. Então, começa com hebreu, depois israelita, depois judeu, tá? Então, Éber está aqui, capítulo 10, 25, ok? Aí nós temos a história da Torre de Babel, né? Indicando que toda a terra falava uma mesma língua, capítulo 11, versículo 1, né? E eles quiseram, então, se levantar contra Deus, né? Não se espalhando, né? E Deus, então, os castiga. Eles querem ser poderosos, né? Serem poderosos e fizeram uma torre para indicar o seu poder, né? Alguns dizem que essa torre foi construída de forma a tocar no céu, né? Para que, alcançando o céu, pudessem destronar Deus. Olha só, né? Mas, obviamente, isso era impossível de acontecer. No entanto, Deus, então, visitou aqueles rebeldes e fez, então, a confusão de línguas, de tal modo que ninguém se entendeu mais e eles acabaram se espalhando por toda a terra, tá? Isso vai até o capítulo 11, versículo 9, tá? Pois bem, na quinta história nós temos os descendentes de Sem, né? Do capítulo 11, versículo 10, né? As gerações de Sem, e vamos chegar então à história de Abraão, tá? Então, capítulo 11, versículos 10 a 26,
né? Nós vamos chegar até Terá, né? O pai de Abraão, né? Naor e Harã. Então, começa aqui a história de Abraão, a sexta história. Então, 11, 27, né? Até, aqui uma porção maior, até 25, 11, tá? E no capítulo 12, né, que é importante destacar, é quando o Senhor aparece a Abraão, né? E o abençoa, né? Abençoa e diz, então, que a sua descendência, então, será como o pó da terra. Então, nós temos aqui a história de Abraão e Ló, né? Ele vai ter o relato da primeira guerra a ser descrita nas escrituras, né? Que está no capítulo 14, a guerra de 4 reis contra 5, sendo pego como cativo e Abraão vai salvá-lo. A história de Melquisedeque, capítulo 14, versículo 18 e seguintes, uma figura completamente misteriosa. Ele é rei de Salém, então nós estamos no capítulo 14, versículo 18, né? É rei de Salém, e depois identificado como Jerusalém, né? E já adorava o Deus Altíssimo, e inclusive ele era sacerdote do Deus Altíssimo, fora então da família de Abraão, né? E Salém, e Melquisedeque trouxe pão e vinho, né? Depois da guerra dos reis, né? E abençoou Abraão, e Abraão depositou sobre os pés de Melquisedeque o dízimo daquilo que ele tinha ganho nessa guerra. Então, é por isso que se diz que a linhagem de Melquisedeque como sacerdote é superior à linhagem de Levi, né? Vocês sabem que a tribo de Levi foi separada para servir ao Senhor perpetuamente, né? Então, somente levitas poderiam ser sacerdotes. Então, lá o autor, a carta aos Hebreus, vai dizer, olha, a linhagem de Levi, o sacerdócio de Levi, é inferior ao sacerdócio de Melquisedeque. Por quê? Por causa desse evento aqui. Porque Abraão entregou os dízimos, né, a Melquisedeque, e considerando que Abraão é o ancestral de Levi, então significa que Levi, nas entranhas de Abraão, né, estava entregando os dízimos a Melquisedeque, significando aí que Melquisedeque é superior a ele. Entenderam? Tá? Pois bem, então começa a história de Abraão, né? Então, o jeitinho que ele quis dar para Deus, né? No que diz respeito ao seu descendente, que estava demorando para nascer, então nasce e acaba nascendo Ismael, né? Por causa desse jeitinho que ele quis dar, e isso, infelizmente, trouxe dor de cabeça para o povo de Deus, né? Porque Ismael é o ancestral dos árabes, né? Então, até hoje, nós temos aí essa disputa entre Ismael e Isaac, entre os árabes e Israel, tá? Aí nós entramos no capítulo de número 25, né? Claro que nesse bloco da sexta história, nós estamos apenas destacando alguns pontos, né? Talvez em um outro momento nós estudarmos o livro de Gênesis em um semestre, né? Talvez isso seria interessante, mas aqui só estamos citando, ok? Então, a história de Ismael, então nós temos essa história no capítulo 25, do 19 ao 18, desculpa, 25 do 12 ao 18, né? E depois nós temos a história de Isaac, nascimento de Isaac. Aí vocês vão perceber que com o nascimento de Isaac, a partir do versículo de número 19, né? Então, Abraão já está morto, né? Então, aí começa a história dos descendentes de Isaac, né? Ele vai conhecer, então, sua esposa, né? Rebeca, né? Ele vai se casar com Rebeca, aí ele vai fazer as suas viagens para o Egito, para Gerar, né?
E aqui na história, vai até o capítulo 35, tem o nascimento de Jacó e Esaú, tem o ardil de Jacó, que engana o seu pai, né, para receber a bênção da primogenitura, né? E aí ele foge para a terra dos pais de sua mãe, né? Ele vai até Harã, né, na Síria, né? E ali ele se casa com Raquel, mas ele é ludibriado pelo seu sogro Labão, né, que vai também dar a ele Lia ou Leia, né, a filha mais velha. Então ele segura Jacó ali, né? Vocês conhecem toda essa história, né? Isso vai até o capítulo de número 35, tá? Quando, no capítulo de número 35, versículo de número 29, todo, né? Vai até contar a história da morte de Isaac, ok? Do capítulo 36 em diante, até o capítulo, desculpa, 36, de 1 a 43, nós temos a história de Esaú, né? Esaú também Edom, outro nome dele, né? É o pai dos edomitas, né? Ele também vai ser uma dor de cabeça para o povo de Israel também, né? Porque seus descendentes se tornarão inimigos, né, de Israel, parente contra parente, né? O livro de Obadias, o profeta Obadias vai trazer uma profecia contra os edomitas, os filhos de Esaú, e vamos lembrar que Herodes, o grande, né, aquele que não media esforços para se manter no poder, ele era edomita, portanto, descendente de Esaú. E aí nós temos a 10ª e última história, que é a história de Jacó, né? Toda a história de Jacó, de seus descendentes, em especial, quem se destaca nessa história é José, tá bom? Então, aí eles vão para o Egito, né? Vocês vão conhecer toda a história, né? De José sendo vendido pelos seus irmãos, ele vai parar no Egito. No Egito ele cresce, né? Ele vem a época de fome, que é profetizada através do sonho do faraó, e nos 7 anos de fome, 7 anos de fartura, desculpa, e os 7 anos de fome, nos 7 anos de fome, então, os seus irmãos vêm à terra do Egito, e tem toda aquela situação que vocês já se lembram, né? Mas que José acaba perdoando os seus irmãos, e ele traz, então, toda a sua família de volta para si, né? E aí eles vão morar na terra de Gósen, ok? E aí, então, termina aí com a morte de José. Estamos aí, então, portanto, obrigado. Estamos aí, portanto, com um esboço do livro do Gênesis, ok? Próximo slide, por favor, Daniel. E agora nós temos uma introdução ao livro do Êxodo. Êxodo significa saída, tá? Então, ele pode ser dividido, estruturado da forma como estamos apresentando. Então, primeiro a história da opressão, né, do povo de Israel no Egito. Então, do capítulo 1 ao capítulo de número 11, né, nós temos toda a história da opressão, né, vivida por Israel no Egito, lembrando que eles já estavam ali há 4 séculos, 430 anos ali, né, padecendo no Egito. Na verdade, nos primeiros anos foi tudo flores, foi jardim, né, porque o faraó da época de José favoreceu José e toda a sua família, então durante algum tempo eles tiveram paz, mas quando os ventos da política do Egito mudaram, aí então houve opressão sobre todos os estrangeiros. E como os israelitas eram maioria, então a opressão veio sobre eles na forma de escravidão. E aqui então nós temos o relato do nascimento de Moisés no meio dessa opressão. Moisés então ele vai se tornar um príncipe do Egito, né?
E aí ele vai ser educado no palácio do Egito, né, da forma que vocês se lembram, né, que ele foi encontrado pela filha do faraó, né, num cesto de vinho, né, no rio Nilo. Então ele é adotado pela princesa, e aí então ele cresce lá, e na sua idade adulta ele acaba matando um egípcio e foge para as terras de Midian, então ele fica 40 anos, os seus primeiros 40 anos de vida, ele vive como um príncipe no Egito, mata esse egípcio, foge para Midian e fica mais 40 anos ali, servindo ao seu sogro, Jetro, né? Como pastor dos seus rebanhos. Ele não era nem proprietário do rebanho que ele apacentava, né? E lá, então, ele fica 40 anos. Então, quando ele tem um encontro com Deus na sarça ardente, ele tem 80 anos de idade, tá? Então, é ali que ele recebe a comissão de Deus para estar à frente, né, do povo de Israel, para livrar o seu povo do Egito. Então, nós temos aqui as 10 pragas, né, em todo esse período aqui, do capítulo, nós estamos já no capítulo 9, 10, né, até o 11, onde temos aqui a descrição da morte de todos os primogênitos do Egito. Aí nós temos a história da libertação, do capítulo 12 até o capítulo 14, né? Nós temos, então, a instituição da Páscoa, né? Um memorial que eles deveriam estar sempre buscando durante toda a sua vida. Nós temos aqui a saída deles permitida pelo faraó, né? Há uma permissão, obviamente, forçada por conta da morte dos primogênitos, e aí, então, nós vamos até o capítulo 14, e no capítulo 14 nós temos, então, a passagem pelo meio do Mar Vermelho, tá? Bom, aí na terceira parte, nós temos, então, do capítulo 15 ao capítulo 18, 27, né, do livro de Êxodo. Nós temos o Cântico de Moisés depois da destruição do exército do faraó, né? Nós temos também o surgimento do maná, quando Deus manda o pão do céu para aquele povo reclamante, né, reclamador, né? Nós temos também Deus dando água para o povo, né, de forma miraculosa. Nós temos até a história de Jetro, seu sogro, trazendo de volta para Moisés, sua esposa e seus filhos, porque sua esposa havia abandonado Moisés com seus filhos, né, antes ainda da missão de Moisés no Egito. Então, Jetro traz de volta a sua mulher, né, para que ele ficasse com sua família, claro, né, obviamente. Então, a quarta parte, consagração dos redimidos no Sinai. Então, vamos lembrar que o Êxodo é a história de Israel, que sai do Egito até o Monte Sinai. Então, agora estão diante do Monte Sinai. O Monte Sinai é tocado por Deus, né? O Monte Sinai se vira um vulcão em erupção, porque a glória de Deus toca no Monte Sinai, capítulo 19. No capítulo 20, nós temos, então, os 10 mandamentos. Deus concede ao povo os 10 mandamentos, né, em tábuas lavradas pelo próprio Deus. Aí há uma série de leis que são dadas de Deus para o seu povo, uma série de leis, né? Nós estamos nesse bloco maior, do 19 ao 34, né? A construção do tabernáculo e de todos os objetos do tabernáculo, com todo o seu cuidado. E é interessante que é Moisés quem recebe toda essa orientação, e ele é muito meticuloso, né? Muito cuidadoso, parece-me perfeccionista, também faz parte da personalidade de Moisés. Então ele vai descrever tudo de uma maneira muito detalhada, a forma como deveriam ser construídos os objetos do tabernáculo, bem como o próprio tabernáculo, né?
E aí, então, no capítulo de número 32, nós temos a primeira grande queda, vamos assim dizer, do povo de Israel, quando eles constroem o bezerro de ouro, né? Porque Moisés se demorava no Monte Sinai, recebendo as instruções de Deus. Então, o povo achava que ele tinha morrido no meio daquele vulcão. Então, fizeram aí o bezerro de ouro, né? Moisés, então, ele vai se enfurecer com o povo, vai quebrar as tábuas, né, do testemunho, né, manda matar os idólatras, tá? Mas depois ele vai pedir interceder pelo seu povo, né, pelo povo de Deus, vai pedir perdão, etc e tal, vai fazer lavrar as novas tábuas porque ele tinha quebrado, né? Nós estamos no capítulo 34, e Deus então faz um pacto com o povo de Israel. Aí nós temos a parte final dos capítulos 35 a 40, né? Então aqui nós já temos a adoração dos redimidos no tabernáculo, e aí já colocando o sacerdócio em funcionamento. Então agora eles começam então a pôr em prática aquilo que haviam recebido da parte de Deus. Antes de entrar em Levítico, pode tirar os slides, Daniel, por favor? Para não ficar muito, né, monótono, né? Vamos abrir, então, para perguntas. Então, nós demos a introdução de Gênesis e Êxodo. Vocês viram que tem muita informação, né? Muita informação. Então, nós vamos dar oportunidade a vocês para perguntas, né? 10 de cada vez, tá bom? 10 de cada vez. Gênesis e Êxodo. Se tiver pergunta de outra área, não tem problema, mas Êxodo. Do pastor Josué. Oi, José. O senhor disse, lá, ao narrar Gênesis, sobre Enoque e Elias, né? Enoque e Elias, que há o entendimento de que são as duas testemunhas que narra o livro de Apocalipse, não é isso? Eles não passaram pela morte física aqui. O pastor disse que eles virão como testemunha e passarão por essa morte física? Sim. Vamos lá em Apocalipse 11. Vamos ler. As duas testemunhas, capítulo 11. Eu vou ler, está na versão tradicional João Ferreira de Almeida, tá? E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te, mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas duas testemunhas, profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante de Deus, do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. Aqui é interessante que é uma dica, porque foi exatamente assim que Elias atuou nos seus dias, tá? Fechar o céu, né? E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta, que é o anticristo, que sobe do abismo, lhes fará guerra e os vencerá e os matará. Tá? Versículo 7. E jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Jerusalém. Jesus. Percebe? E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. Era para envergonhar mesmo.
E os que habitam na terra se regozijarão sobre ele, se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porque os dois foram mortos. Porquanto esses dois profetas, outra dica, né? Tinham atormentado os que habitam sobre a terra, atormentados maus, obviamente, né? E depois daqueles 3 dias e meio, o espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, ressurreição. E puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. E passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. Então vejam só. Apesar de que, no versículo de número 6, nós possamos identificar o primeiro como Elias, porque fecha o céu, a segunda testemunha foi confundida com Moisés também. Por quê? Porque tem o poder sobre as águas para convertê-las em sangue, para ferir a terra com toda sorte de pragas. Lembra-se do Êxodo, né? Quando Jesus se transfigura na frente dos seus discípulos, quem aparece diante dele são Elias e Moisés. Então, muitos estão dizendo, as duas testemunhas são Elias e Moisés, né? São Elias e Moisés. Só que, né, Elias nunca experimentou a morte. Então, por que não pensar na segunda testemunha como também alguém que não tenha experimentado a morte? No caso, Enoque. Mas nós não temos muita informação sobre Enoque, apenas que ele andou com Deus, e andou muito bem com Deus, de forma íntima com Deus. Ele teria sido profeta? Enoque, porque a pista que nós temos aqui em Apocalipse, capítulo 11, é que eram profetas, né? Versículo 10, 11 e 10. Porquanto esses dois profetas tinham atormentado. Que Elias era um profeta, nós não temos dúvida nenhuma, né? E quanto a Judas, a Enoque teria sido profeta, e nós podemos então abrir na pequena cartinha, a pequena carta de Judas, né? Vamos entrar lá em Judas, no versículo 14, está assim: e destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Então, nós temos informação que Enoque foi profeta. Tá? Então, as duas testemunhas provavelmente ainda, obviamente não aconteceu, por isso que nós estamos trabalhando em termos de tese, né? Então, provavelmente serão Elias e Enoque, pelo fato, primeiro, de que eles não experimentaram a morte física, foram arrebatados, né? Tanto Elias como Enoque, e também porque eram profetas, e aí, segundo Judas, nós percebemos também que foram usados, que Enoque também foi usado para falar da vinda do Senhor. Ok? Tá certo. Tá certo. Obrigado, pastor. Eu agradeço. Pastor, outra pergunta? Oi. Pastor, só para... Teve um outro caso de arrebatamento de Filipe, né? Mas ele foi só de um local para outro, né? De um local, exatamente. De um local para outro, né? Ele foi deslocado, ele foi simplesmente, está em Atos, né? Vamos só para conferir, né? Ele foi deslocado de uma forma sobrenatural de um local para outro, né? Então, nós estamos aqui, Atos capítulo 8, versículo 26, né?
Então, nós temos aqui, o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, levanta-te e vai para a banda do sul, a caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração, regressava e assentado no seu carro lia o profeta Isaías. E aí, então, o Espírito disse a Filipe, chega-te e ajunta-te a este carro. Então, veja só, ele está falando, né? Está falando com o Filipe, com ele, assim, muito perto, diretamente. E correndo Filipe atrás da carruagem, né? Ouviu que lia o profeta Isaías e disse, entendes tu o que lês? E ele disse, como poderia entender se alguém me não ensinar? Então, ele estava lendo, né? Esse homem estava lendo sem entender. Então, Filipe é convidado a explicar, e explicou tudo, né? O eunuco, então, que é um oficial, né? Ele acaba entregando sua vida para Jesus, quer se batizar, versículo de número 36, ele é batizado, né? E aí, depois que saíram, versículo 39, e quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando a anunciar o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Então, depois que batizou, pum, desapareceu dos olhos do eunuco. E ele se achou nessa cidade chamada Azoto e continuou a fazer o seu trabalho de proclamar o evangelho. Né? Então, deslocamento, houve um deslocamento sobrenatural. Né? No caso de Elias e Enoque, obviamente, houve um arrebatamento, eles foram tomados pelo Senhor e para o Senhor. Tá? E não experimentaram a morte física, mas experimentarão naquele dia quando se apresentarem como testemunhas, segundo alguns estudiosos, tá? Muitos estudiosos, tá bom? Obrigado. O que mais? Imagina. Outra pergunta, Gênesis e Êxodo, mas vocês viram que, de repente, a gente pode ir para Apocalipse, né? Com toda certeza. Então, pastor. Bom dia, pastor. Bom dia, Márcia. Depois eu falo, então. Pode ir. Ok. Oi, Márcia. Posso falar? Pode sim. A minha dúvida, o senhor acabou de falar, mas eu não entendi. É sobre Lucas 9, 28, que é a transfiguração. Eu tenho muita dúvida em relação a esse versículo. 9, 21. Ele vai do 28 até o 34, né? Mas o senhor pode resumir aí, porque o senhor conhece mais a história. Bom, é sobre a transfiguração, né? Sim, é sobre a transfiguração. O 9:29, nesta versão tradicional que eu tenho, está assim. Estando ele orando, Jesus, né, orando, depois, vamos ler o 28. E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, João e a Tiago e subiu ao monte a orar. Pedro, João e Tiago formavam o círculo mais íntimo dos apóstolos de Jesus. Tá? Parece-me que nas coisas mais assim confidenciais ele separava esses três: Pedro, João e Tiago. João e Tiago, irmãos de sangue, né? Pedro, João e Tiago. E quando ocorre a transfiguração, né? Ele leva esses três, né? Estão ali no monte, só os 4 que estão ali, né? Os 9 apóstolos estão no pé do monte, né? Então já estão enfrentando o perrengue lá, porque um pai levou um filho possesso e eles não estavam conseguindo expulsar o demônio, está tendo um perrengue lá embaixo, mas lá em cima, né, Jesus está com os 3, está orando. De repente, né, o rosto dele vai brilhar, as vestes dele também brilham, né? Tudo fica muito claro, muita luz, é uma amostra grátis da glória dele antes da sua encarnação. Como ele estava, vamos assim dizer, no céu antes de descer à terra, antes de ser um homem,
né? Porque diz aqui, transfigurou-se a aparência do seu rosto e o seu vestido ficou branco e muito resplandecente. Brilhou como se fosse um sol. Ele brilhou como se fosse um sol, né? Aí depois é que vai aparecer Moisés e Elias. O texto de Marcos, né, também paralelo, né, ele diz assim, né, e 6 dias depois Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago, Marcos capítulo 9, versículo 2. Pedro, Tiago, João, e os levou sós, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e os seus vestidos tornaram-se resplandecentes, em extremo brancos como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra os poderia branquear. E apareceu-lhes Elias com Moisés e falavam com Jesus. Então, a ideia é que ele brilhou como se fosse um sol, né? Essa é a ideia, né? Ele mostrou a sua glória, manifestou a sua glória, tá? Uma amostra grátis daquilo que ele experimentava antes de sua missão conosco, de oferecer sua própria vida para que nós pudéssemos ter a salvação. Tá? Para você ter uma ideia, Jesus subiu aos céus depois da sua ressurreição, né? E apareceu a João, o apóstolo, lá na ilha de Patmos, no Apocalipse. Ó, nós voltando para o Apocalipse de novo, né? No capítulo de número 1, né? Então, ele estava ali, versículo 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus, ou seja, foi preso por causa disso, e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, ou seja, no domingo, por isso que a igreja separa o domingo, porque dia do Senhor é o domingo, né? E ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia, o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. Agora vamos ver a descrição, né? E virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, ou seja, era uma figura humana, vestido até os pés de um vestido comprido e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Agora, a sua face. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Aí, versículo de número 17. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, desmaiou, né? E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo, não temas. Aí ele vai se revelar. Eu sou o primeiro e o último. Eu, o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todos sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Ele está falando com quem? Com Cristo glorificado. Veja como essa aparência do capítulo 1 de Apocalipse tem relação com a transfiguração. Está entendendo? Então, o que é que aqueles 3 sortudos, Pedro, João e Tiago, viram nessa transfiguração? A glória de Cristo. A glória de Cristo. Mas Moisés e Elias, fala assim, que apareceram em glorioso esplendor. Aqui está dizendo, eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte. Obviamente, todo o cenário da manifestação da glória de Deus implicava também que aquilo que surgisse nesse cenário apareceria também em glória. Vamos lembrar que Elias e Moisés estão com Deus. Estão na glória de Deus, como nós falamos, né? Então, eles vão aparecer também dentro desse cenário esplendoroso. É tão
É tão majestoso o cenário que Pedro não sabe nem o que está falando. Né? Ele diz assim, e Pedro e os que estavam com ele estão carregados de sono, vendo todo aquele cenário ali, e viram a sua glória, e aqueles dois varões que estavam com ele, viram a glória de Cristo, e viram aqueles dois varões, e aí, olha, aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, né, disse Pedro a Jesus, mestre, bom que nós estejamos aqui, façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. E aí que Lucas coloca, não sabendo o que dizia. Era uma cena extraordinária. Ele viu a glória de Cristo. Né? E João teve o privilégio de ver 2 vezes, né? Aqui no Monte da Transfiguração e lá na ilha de Patmos. Tá certo? Então, veja, mostrou Jesus aos seus discípulos a glória que ele tinha, né? E é essa glória que ele vai pedir, né? De fato, obviamente, essa glória está junto do Pai, né? Mas é isso que ele vai pedir, né? Aqui, no capítulo 17 de João, ele vai dizer, Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti. Prestem atenção. Com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, o Monte da Transfiguração foi uma amostra grátis, tá? Dessa glória. Ok? Mais perguntas? Vamos lá, pastor. Pode ser eu agora? Pode, claro. O senhor deu a deixa aí, falando de Esaú, depois dele é formado um povo, dos Edomitas, né? E chega até lá na frente, um pouco antes de Jesus, quando Herodes toma o trono lá e se faz um pacto lá com os romanos, né? E ele, então, já vinha depois dele, né, veio uma família bem conturbada, que vai continuar com coisas aí incalíveis, né? Mas toda essa briga, essa confusão, então gostaria que o senhor falasse também um pouco como ele chegou ao comando, né? Desse uma passagem aqui para a gente, e também, assim, de todas as coisas por que o povo hebreu, o judeu lá, tinha tanta bronca, né? Tanto da pessoa dele, comandante, como também da linhagem de Edomita, né? Então, vocês sabem que a política, enquanto política ruim, ela sempre existiu depois da queda do homem, né? Herodes é um daqueles homens que estava no lugar certo, no momento certo, na hora certa, e conseguiu aí as suas vantagens, né? Com os romanos, o Império Romano. O Império Romano é que dominava o cenário da Palestina. E ele, então, cai nas graças do poder romano, né? E ele, então, consegue, a gente fala rei Herodes, mas, na verdade, ele era um governante marionete dos romanos, tá? Não tinha independência do Império Romano. Ele foi escolhido, né, para ser um nativo dos dominados, né, um nativo dos dominados, para estar governando por Roma, tá? E ele era odiado exatamente por sua descendência, por ser um edomita, né? Os edomitas, eles foram muito criticados, porque na época que Jerusalém foi destruída, os edomitas, os filhos de Esaú, também participaram do saque de Jerusalém. Isso não foi perdoado por Deus. Obadias vai apontar isso, né? Não somente se alegraram com a queda de Jerusalém, mas também participaram do saque da cidade.
tá? Então, vem dessa história. Então, esse homem, chamado Herodes, ele tem uma sorte, vamos assim dizer, né? De estar no lugar certo, no momento certo. Ele ganha, ele cai nas graças dos romanos e ele recebe, então, esse privilégio de governar, né, Jerusalém, tá? Ele é odiado, ele sabe que ele é odiado pelos judeus. Então, o que ele faz? Ele constrói o templo de Jerusalém, né? Mas a construção do templo de Herodes é muito mais rica, segundo alguns, do que o próprio templo de Salomão. O que ele vai colocar no templo de Jerusalém é muito mais suntuoso do que foi o templo de Salomão, tá? Alguns dizem isso. E, portanto, ele vai ganhar os favores dos judeus. Então, ele era uma pessoa assim, aceita e não aceita, tá? Aceita por quê? Porque construiu o templo, magnífico templo. Tanto é que os próprios discípulos vão apontar, olha, que templo maravilhoso, e Jesus vai dizer, não vai ficar pedra sobre pedra. Lembre-se disso, né? Porque era uma coisa extraordinária. Vocês vão se lembrar que Herodes era um homem mau, mas era muito inteligente. Ele era tipo arquiteto. Ele construiu o palácio de verão dele em Massada, que fica num monte, no meio do deserto, mas que ele tinha água à vontade lá, porque ele fez ali um projeto de engenharia, ele construiu a casa dele de veraneio, exatamente no ponto que vem a brisa do deserto, então a casa dele estava sempre fresca, não precisava de ar-condicionado no meio do deserto, porque ele estava sempre ali, entendeu? Ele era muito inteligente. E quando ele constrói o templo, ele vai fazer uma obra de engenharia extraordinária, né? Ele vai derrubar aquele templo que tinha sido erguido por Esdras, na época de Esdras, e vai fazer uma coisa colossal. Então, ele, ao mesmo tempo, ele é aceito e, ao mesmo tempo, ele é odiado, tá? Ele não tem nenhum tipo de temor às coisas de Deus. Ele só fez isso por causa da política, para ser aceito. Isso vai ser provado quando, por exemplo, os magos, reis do Oriente, vêm, né, até Jerusalém, seguindo a estrela, né, e perguntam onde nasceu o rei dos judeus. Você percebe na reação dele. Porque se ele fosse um homem temente a Deus, né, tendo feito tudo isso, ele procuraria o quê? Conhecer o rei, né, que foi anunciado até para estrangeiros, para servi-lo, mas não é isso que ele faz. Ele manda matar, né, todos os meninos com até 2 anos de idade para ter certeza que ele não vai ter rival, não vai ter concorrente. Tá? Então, ele vai surgir, a história dele não está aqui, isso é baseado nos documentos históricos a respeito da própria história da Palestina, né? Herodes, ele vai ser um homem esperto, inteligente, que vai estar no lugar certo, no momento certo, e vai cair nas graças do poder romano, vai estar à frente do governo da Palestina, né? E vai ser odiado por ser edomita, por ser descendente de Esaú, mas vai fazer essas, entre aspas, benfeitorias. Ele é tão político que vai existir um partido entre jovens judeus chamado Herodianos, tá? Porque ele vai conseguir adeptos para si, como acontece hoje, né? É muito parecido com hoje, né? O pessoal que adota um político e morre por esse político, enfim, né? Então, é a mesma coisa lá naquela época. Então, quando Jesus surge no cenário, ele tem que enfrentar os herodianos também. Fariseus, escribas, saduceus, herodianos também. Ok? Não sei se te ajudei. Obrigado, pastor. Muito Pastor, bem. Sim, quem? é o Davi. Oi, Davi. Oi, Davi.
Pastor, fala um pouco para a gente sobre essa questão da Torre de Babel, que a gente, quando criança, né, eu via na escola dominical uma história um tanto simplista, né, de que realmente os homens queriam alcançar os céus, né? E estudando um pouco mais o assunto, a gente vê que o homem, ele, sob a liderança de Nimrod, ele queria, então, fazer uma cidade, construir um monumento destinado ao seu orgulho, à sua fama. E ele estava, inclusive, desobedecendo a Deus, não queriam mais se multiplicar, etc. e tal. Então, eu queria que o pastor comentasse um pouco sobre a Torre de Babel. Ok. Bom, capítulo 11 de Gênesis, né, as informações que nós temos, lembrando que Gênesis foi escrito por Moisés, tá? Essas histórias chegaram até Moisés através da tradição. Como assim? Pais contavam para os filhos, e os filhos contavam para os seus filhos, e os filhos dos filhos, aí vai contando até que chega em Moisés, e Moisés vai registrar por escrito. Tá? Então, até chegar a Moisés, era uma tradição falada, né? Não é essa bem a expressão técnica, né? Mas era levada de geração a geração. Quando chega, então, em Moisés, Moisés vai registrar um documento. Então, ele está colocando o seguinte: e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Versículo 1, capítulo 11. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinear e habitaram ali na Mesopotâmia, entre os dois grandes rios, né? Rio Tigre e o Eufrates, né? E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus. E façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Veja, estão desobedecendo a Deus, porque era para se espalhar, né? Não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. A torre que tocava nos céus era um símbolo do seu poder, da sua vaidade, do seu orgulho, né? Façamos-nos um nome que faria, entre aspas, né? E que competiria com a glória de Deus. Então, veja, eles estão completamente fora da vontade de Deus. Tá? Tinham que se espalhar. Lembra-se que capítulo 11, no capítulo anterior, nós falamos, 9, 10, do dilúvio. Então, só tinha sobrado ali, né, uma única família. Então, eles tinham que se reproduzir, multiplicar de novo, né, e se espalhar por toda a terra. Eles resolvem, depois de gerações, né, de Noé, eles resolvem se ajuntar num único lugar, né, mostrar a sua força simbólica numa torre, eis a questão do nome, né, mostrar sua força simbólica na torre. Como eu disse para vocês, uma torre que toque os céus, a ideia de que poderiam, né, seria um absurdo, mas poderiam ter a ideia de ir até o céu e destronar Deus e se colocarem no lugar de Deus. Por isso a torre, né, pro alto, toque nos céus, o nome para rivalizar e o orgulho, né, de ser um povo só. Aí o versículo de número 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade. É claro que aqui é um recurso literário, uma figura de linguagem. Deus não precisa descer, tá? É um recurso literário. Mas só para dizer, olha, Deus resolveu dar atenção a essa situação. Essa é a ideia. Deus resolveu dar atenção. E aí ele veio, né, para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Então, não era só a torre, tinha uma cidade no seu entorno. Ok? Então, era algo grandioso que eles estavam produzindo, né? E disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora,
não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Então, para eles, liberou geral. Então, agora, eles estão querendo ficar fora do meu controle. Não obedeceram o meu mandamento, né, de se espalharem, né, e agora se acham, né, porque estão todos unidos, fortes, né, contra a minha vontade. Então, o que ele vai fazer? Veja aqui que interessante o versículo de número 7. Eia, desçamos, primeira pessoa do plural, desçamos, e confundamos ali a sua língua, confundamos, primeira pessoa do plural. Ou seja, é ele, Deus, e mais quem? Trindade? Muito bem. A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Para que não entenda a língua do outro. Assim o Senhor, aqui está no singular, assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, que significa confusão, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Então, eles queriam ser um, porque tinham uma língua, uma fala, queriam rivalizar-se com Deus, torre tocando nos céus, com nome, poder, né? E o Senhor simplesmente desfez o projeto deles. Agora, é muito interessante você perceber que essa confusão de línguas aqui em Gênesis capítulo 11, né, fez com que o povo se espalhasse e houvesse o que? Divisão, separação. Quando a gente vai em Atos capítulo 2, há também, vamos assim dizer, entre aspas, uma confusão de línguas, mas no sentido de unir o povo de Deus, né? Então, no capítulo de número 2 de Atos, né, versículo de número... vamos ler, né? E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. Vocês conhecem o texto. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estão habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Então, aqui, ao invés de se separar, de se espalhar, houve a união. Olha que interessante, né? Ali, a confusão de línguas em Babel fez com que se espalhassem. Aqui, há uma união, né? Os discípulos vão falar em várias línguas, e aqui no versículo de número 5 diz, de todas as nações que estão debaixo do céu. Ok? Então, eles ouviram esse auditório imenso e diverso, ouviram, né, que a mensagem do reino na sua língua natal. Exato. E entenderam. E depois eles vão se espalhar, levando essa mensagem até o seu lugar de origem. Uhum. Não é interessante isso? Né? Veja a relação, né? Torre de Babel, uma língua só, confusão de línguas, separam-se. Aquele cenáculo, aquela casa em Atos capítulo 2, do terraço ali, os discípulos estão falando nas línguas conhecidas, né, das nações daquela época, todos se reúnem, ouvem, depois se espalham, levando consigo a mensagem do Evangelho.
É muito interessante isso. É muito interessante. Inclusive, se diz que a Igreja de Roma foi fundada por alguém que esteve aqui em Atos capítulo 2, que levou o evangelho para lá, porque não foi uma igreja fundada, organizada por Paulo. Né? Bacana. Muito bom. Davi, tudo bem? Muito bem, Davi? muito bom. Muito bem. Sim, Muito Paulo. Paulo, pode liberar o seu som, Paulo. Pastor, só complementando, não sei se eu perdi a explicação que o pastor deu, falando Sim. sobre Atos, mas uma coisa muito importante é que em Babel se confundiu a língua. Aqui, em Atos, nós temos a informação, quando nós pegamos aqui o versículo 7, então, 6 e 7. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se a multidão, aliás, versículo 7, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Então, enquanto lá em Babel se confundiu a língua, aqui eles falavam numa língua e cada um ouvia na sua própria língua. Então, é exatamente o oposto. É isso aí, obrigado. É isso aí. Alguns dizem que aqui foi o dom do ouvir, né? Que as pessoas que estavam no entorno do cenáculo, lá daquela casa, receberam do Espírito de Deus o dom de ouvir na sua própria língua. Tá? Mas, enfim, os discípulos que estavam ali, os 120 que estavam ali, naquele cenáculo, naquele terraço, começaram ali, né? Nos dias de hoje, um fala inglês, outro em francês, outro em italiano, outro em búlgaro, eu não sei, né? E cada um começou, mas ele está falando na minha língua, ele está falando na minha língua, ele está falando na minha língua. E eles começaram, então, a se admirar, porque reconheciam naqueles homens, por isso que eles estão falando, não são esses galileus, porque os galileus eram tidos como iletrados, como sem, né, formação, não vou falar sem educação para não imaginar que é outra coisa. Eles não tinham uma educação formal. Eles são galileus. Como é que ele conhece a minha língua? Eles são galileus. Como é que ele está falando na minha língua? Então, houve essa pequena confusão, mas que fez com que todos se reunissem, né, para ouvir o evangelho. Né? Então, é muito interessante. Então, na primeira, né, Gênesis 11, confusão e se separaram. Na segunda, em Atos capítulo 2, houve confusão, mas se uniram, ouviram o evangelho na sua língua e depois puderam levar o evangelho para a sua terra natal. Ok? Espera um pouquinho só, deixa eu ver, estou vendo aqui. Oi, Miriam. Você gostaria de saber sobre a árvore da vida? Ok. Então, vamos rapidamente falar sobre a árvore da vida. Então, Deus colocou duas árvores importantes no Jardim do Éden, né? Se não der tempo para hoje, depois a gente completa na próxima aula. Então, ele colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? E colocou a árvore da vida, cujo fruto, né, possibilitava ao homem e à mulher que vivessem, né, continuamente. Tanto é que no versículo 22 do capítulo 3, então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal, depois da queda, né? Depois da queda. Uhum. Ora, pois, para que não estenda a sua mão nessa condição de queda, nessa condição de já pecador, e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, ou seja, ele viveria eternamente nessa condição rebelde, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Então, era exatamente para evitar que o homem, nessa condição, ele vivesse eternamente, nessa condição de pecador, nessa condição de rebeldia, tá? Então, foi por isso que ele foi expulso. Mas,
quando a gente abre, aí olha de novo o Apocalipse. Então, a gente vai lá no Apocalipse, né? E a gente vai encontrar, né, novamente essa árvore, no capítulo 22, o último capítulo. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. O que isso significa? Significa que na Jerusalém Celestial, a nossa vida é eterna. A presença da árvore da vida na Jerusalém Celestial significa que a nossa vida nessa condição será eterna. Então, Gênesis, o primeiro livro, começa com a árvore da vida, Apocalipse, o último livro, termina com a árvore da vida. Claro que para nós não é o término, né? É o início da verdadeira vida, tá? Então, esta árvore, portanto, ela tem um papel crucial, né? Na restauração, né? Ou na salvação do ser humano. Ajudei? Nós vamos comer dessa árvore para vivermos eternamente? Do fruto dessa árvore? Você percebe que ele está colocando como 12 frutos, como dando a ideia de um fruto para cada mês, né? Ou seja, durante todos os meses do ano, nós estaremos sendo alimentados pelo fruto da árvore da vida. Ou seja, sempre estaremos sendo alimentados e eternamente viveremos, já que é a árvore da vida. Então, aqui o texto, né? O texto ele tem ele é literário, é um recurso literário, é poético até, tá? Porque na eternidade não tem tempo. O tempo não existe na eternidade. O tempo é uma categoria, uma criatura que Deus criou aqui. Na eternidade nós não temos a questão do tempo, não tem ontem, nem tem amanhã, é sempre hoje, tá? Mas para que pudéssemos ter uma ideia do que seja isso, então João colocou, olha, o fruto da vida, o fruto da árvore da vida nos concederá viver eternamente nessa condição. Entendeu? Comer, obviamente, nós iremos, porque haverá um banquete, haverá sim essa atividade que nós temos aqui, né? O que vamos comer, aqui já tem uma indicação, o fruto da árvore da vida, né? Mas nós vamos estar comendo com toda certeza, nós vamos estar fazendo coisas com toda certeza, né? Mas eternamente, a presença da árvore da vida aqui no capítulo 22 de Apocalipse indica que isso será eterno. Ok? Ok. Ajudou, muito professor. bem. Obrigada. Obrigado, viu? Depois a gente pode retomar. Então, nós estamos dando uma introdução a cada livro, tá? Gênesis e Êxodo, tá? No encontro que vem, nós falaremos dos 3 últimos livros, se Deus assim permitir, né? Introdução a cada um desses 3 livros, tá bom? Ok, então, Deus abençoe. Bom Amém. sábado, vamos continuar orando pelos nossos enfermos, né? Lembre-se disso, aqueles que puderem estar jejuando, aqueles que puderem estar conosco no Ministério de Intercessão, das 22 às 22h30, né, irmão Josué? Né? Orando, né, juntos, nós agradecemos, tá bom? Deus abençoe, um bom sábado, né? Bom descanso para vocês. Amém.